A deputada federal Bia Kicis, em vídeo publicado pelas redes sociais, questionou o tratamento diferenciado concedido ao ministro da Justiça de Lula, Flávio Dino, que não está sendo sequer questionado pelo judiciário e pela velha imprensa, embora fosse o responsável pela segurança em Brasília e tivesse conhecimento prévio da possibilidade de incidentes. A deputada apontou: o governador do DF foi afastado sumariamente, o comandante da PM está preso, o secretário de Segurança Pública foi exonerado e está com ordem de prisão. Ou seja, está havendo uma reprimenda e uma punição firme para todos esses atores que eu citei. Mas e o ministro da Justiça, Flávio Dino? Por que nada acontece com ele? Por que ele continua no cargo, não renuncia, não é afastado? Bia Kicis explicou: ele é o responsável pela segurança, pelas forças de segurança. Ele é o ministro da Justiça. E ele foi informado previamente que existia o risco de invasão aos prédios dos três poderes. A deputada apontou que a própria Folha de São Paulo, veículo da velha imprensa alinhado com o governo, relatou que quase 50 órgãos do governo foram informados com antecedência sobre o risco iminente de invasão dos prédios. A deputada perguntou: por que o ministro da Justiça continua pairando incólume? Ela acrescentou: pau que dá em Chico, dá em Francisco. O ministro da Justiça precisa responder. Ela explicou que uma CPI será instaurada e disse: queremos saber de quem são essas responsabilidades e o ministro certamente terá que vir aqui ao Congresso para responder. Nós queremos saber. No Brasil atual, a liberdade de manifestação não é reconhecida de forma igual para todos. As manifestações, promovidas por partidos de esquerda, sindicatos e coletivos, divulgadas pela velha imprensa e por sites e canais de internet, não estão sujeitas a qualquer investigação sobre seu financiamento ou qualquer questionamento sobre se as ideias que defendem seriam democráticas ou antidemocráticas. Mesmo quando há cartazes pedindo ditadura, depredação de patrimônio público e privado, agressões ou ameaças a políticos e cidadãos, nada disso é considerado um ato antidemocrático quando o ato é da esquerda. Nos 2 últimos dias 7 de setembro, milhões de pessoas foram às ruas para pedir liberdade e respeito à Constituição, incluindo a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de ir e vir, entre outras. Essas manifestações pacíficas tornam-se alvo de inquéritos sigilosos alimentados por notícias da velha imprensa, nos quais manifestantes e jornalistas que cobrem as manifestações são perseguidos, presos, censurados e têm seus bens apreendidos. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há 18 meses, toda a nossa renda é retida sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Pessoal, o governador do DF foi afastado sumariamente. O comandante da PM está preso. O secretário de Segurança Pública, que estava lá nos Estados Unidos quando aconteceram aí os atos, né, de vandalismo, também está com ordem de prisão, foi exonerado e está com ordem de prisão, ou seja, está havendo assim uma reprimenda e uma punição, né, firme
para todos esses atores que eu citei. Mas e o ministro da Justiça, Flávio Dino? Por que nada acontece com ele? Por que ele continua no cargo, não renuncia, não é afastado? E por que eu digo isso? Porque ele é o responsável pela segurança, pelas forças de segurança, ele é o ministro da Justiça. E ele foi informado previamente de que havia o risco de invasão aos prédios dos três poderes. Olha, a Folha de São Paulo, ela diz que o Sistema Brasileiro de Inteligência recebeu comunicados, tá? A ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, emitiu uma série de alertas sobre o risco iminente de invasão dos prédios, tá? E a ABIN, né, ela é ligada ao GSI, que fica dentro do Palácio do Planalto. E, segundo um general do Exército, né, seria muito, muito difícil que as forças, né, assim, o sistema de inteligência não tivesse percebido essa movimentação. Então, se o governador é responsável, se o secretário de Segurança Pública é responsável, se o comandante da PM é responsável, por que o ministro da Justiça está aí, né, pairando incólume, né, diante desses fatos? Olha, pau que dá em Chico, dá em Francisco. O ministro da Justiça precisa responder. Então, em fevereiro, nós iremos instaurar, né, tudo certo para que a gente instaure uma CPI sobre esses atos de vandalismo, e nós queremos saber de quem são as responsabilidades. Tá? E o ministro certamente terá que vir aqui ao Congresso para responder. Nós queremos saber, porque afinal de contas, não é justo que alguns respondam com tanta rigidez e outros não respondam a nada. Deputada Bia Kicis. Pois não, presidente, colegas, povo brasileiro, cidadãos do Distrito Federal. Registro aqui a minha posição contrária a esse decreto de intervenção federal no Distrito Federal. Quero dizer que, juridicamente falando, a intervenção, que é uma medida extrema e excepcional, ela só se justifica se a falha, aquela conduta, aquela omissão que levaram à necessidade de uma medida se protrair no tempo e no espaço. Não é o caso. Ontem, de fato, houve invasão de prédios dos três poderes. A polícia tentou conter, houve falhas, mas é preciso dizer que isso já foi contido. E foi contido de uma forma que muito nos preocupa. Porque o que nós estamos vendo agora? Se houve falha por parte do Distrito Federal, da Polícia Militar, do governo, dos comandos, essa mesma falha deve ser imputada ao ministro da Justiça, porque ele afirmou ao Globo que havia convocado a Força Nacional, que é ligada, é vinculada ao Ministério da Justiça, para estar presente aqui para conter eventuais problemas que pudessem haver numa já anunciada manifestação que haveria no final de semana aqui na Praça dos Três Poderes, em frente ao Congresso. E o que aconteceu? Se a PM, por acaso, não deu conta de evitar as invasões, a Força Nacional também não. Então, se pode acusar por omissão, negligência, seja o que for, os comandos do Distrito Federal, a mesma acusação tem que ser apontada para a Força Nacional e, portanto, o governador do Distrito Federal, que foi inclusive afastado de forma ilegal, sem nenhuma justificativa ou fundamento legal ou constitucional, esse mesmo motivo deveria então levar ao afastamento do ministro da Justiça, Flávio Dino. Quero dizer que a intervenção por 30 dias não é justificada, porque a situação já se encontra controlada, completamente diferente do que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, em que havia problema de narcotráfico e foi necessária uma intervenção federal duradoura para que pudesse conter a situação. Os cidadãos do Distrito Federal estão em segurança. As forças do Distrito Federal são plenamente capazes de conter a situação.
situação. Porém, muito me preocupa o uso político desse instrumento. Acabo de receber uma notícia de que uma senhora veio a óbito hoje nas dependências da Polícia Federal. Não foi da PM, não. Da Polícia Federal. Uma senhora a quem foi negado comida, água, e essa senhora, depois de horas e horas e horas a fio, sendo destratada, descuidada, veio a falecer. É preciso ainda confirmar essa informação, mas recebi de mais de uma fonte. Quero aqui lamentar e até torcer para que isso não seja verdade. Mas se for, isso não aconteceu nas dependências da Polícia Militar, e sim da Polícia Federal, que é ligada ao governo federal. Portanto, não se justifica essa intervenção no Distrito Federal. Eu fui procuradora do Distrito Federal, já passamos por outra situação em que se pedia a intervenção, que ao final acabou não sendo concedida. E o Distrito Federal, eu tenho aqui comigo parecer da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que afirma que as forças de segurança do Distrito Federal são plenamente capazes de manter a segurança jurídica. Agora, é preciso dizer que quando a lei é ignorada, instaura-se a barbárie. E eu quero afirmar que, como fiel defensora da democracia e da liberdade nas minhas dezenas de anos de vida pública, começo aqui repudiando os atos de vandalismo e depredação do patrimônio público e ataques a policiais ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. Nós não pregamos a violência. E eu tenho sido uma das vozes recorrentes, inclusive aqui nesse plenário, deputado Marcelo, na defesa das leis, dos direitos humanos e das garantias fundamentais. Ocorre que há anos estamos vivendo sob os desmandos de inquéritos ilegais e inconstitucionais sob o arbítrio de autoridades que não respeitam as leis e a Constituição. E recentemente o povo brasileiro foi submetido à soltura de um ex-presidente condenado, agora descondenado, e a uma série de manobras para que ele pudesse concorrer ao cargo de presidente da República até que finalmente subisse a rampa. A falta de autoridade moral do referido mandatário gerou, sim, um sentimento de inconformismo em pelo menos metade da população brasileira, o que foi agravado pelo discurso revanchista que leva a crer que o atual governo não deseja a pacificação. Ao contrário, prefere governar apenas para a parcela alinhada da população e utilizar a máquina para perseguir adversários políticos, tudo sob o aplauso da mídia conivente. Ao mesmo tempo, a escalada de violência contra críticos da volta de Lula ao cenário político e dos inquéritos sigilosos e legais do STF, a censura a jornalistas, políticos, pessoas do povo em geral, prisão sem data para acabar. Todos esses fatos, essas pessoas têm sido perseguidas pelo simples fato de apoiarem o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, e isso aumentou a sensação de revolta em boa parte da sociedade. Os atos de vandalismo devem ser rechaçados, investigados, punidos na pessoa de seus autores e na forma da lei. A narrativa dominante, contudo, tem sido a de se responsabilizar e punir também, não só os autores, mas o ex-presidente Bolsonaro, seus apoiadores, bem como todas as pessoas que estavam se manifestando na tarde de domingo, ainda que pacificamente, ao arrepio das regras e garantias de direito penal. Até mesmo o governador do DF, recém-reeleito, foi afastado por despacho do ministro que conduz os inquéritos ilegais, em desconformidade às regras de competência privativas do STJ, quando se tratar de crime comum e de crime de responsabilidade da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ainda segundo a narrativa criada, os atos desastrosos e criminosos legitimariam os abusos e perseguições impostos aos adversários políticos do atual governo,
como inquéritos da fake news, dos atos antidemocráticos, das milícias digitais, os atos de censura, bloqueio de redes, contas bancárias, quebras de sigilo bancário telemático, cancelamento de passaportes, prisão sem prazo, dentre outros, além de inquéritos sigilosos aos quais os advogados sequer têm acesso. Discordo com a mesma veemência com que repudio os atos de vandalismo. Registro ainda que os mesmos que clamam pela punição exemplar dos criminosos antidemocráticos defenderam atos semelhantes em 2013 e 2017, quando a violência partiu da esquerda. O atual ministro da Justiça, Flávio Dino, festejou tais atos dizendo que hoje a voz do povo se fará ouvir e não deu um pio quanto aos atos de vandalismo então ocorridos. Como bem lembrou o jornalista Cláudio Humberto em sua coluna, filas de deputados do PSOL e do PT se formaram para soltar vândalos presos ao argumento de que as manifestações eram atos democráticos. Hora de buscarmos urgentemente reverter tal quadro de descrença, o que só poderá ser feito pelo resgate das instituições hoje tão desacreditadas pelo povo brasileiro. O Congresso Nacional deve assumir a sua responsabilidade, já passou da hora. Diante de tudo isso, ressalta a importância de uma direita unida, coesa, que faça uma oposição inteligente, estratégica nos próximos anos, seguindo vigilante para garantir a implementação de políticas econômicas responsáveis, para fiscalizar a utilização dos recursos públicos e para assegurar o respeito ao equilíbrio entre os três poderes e aos princípios da República. Dito tudo isso, quero aqui, mais uma vez, afirmar que não se pode tratar como terroristas pessoas que estavam aqui para clamar, se manifestar. Aqueles que invadiram, depredado, deverão ser punidos na forma da lei, de forma individualizada. Não se pode punir aquelas senhoras, aquelas crianças que estão sendo levados para instituições de crianças infratoras, de menores infratores, sem a menor razão de ser. Crianças que estavam, às vezes, apenas acompanhadas de seus pais, de seus avós, se manifestando legítima e democraticamente. Mas não, o que se quer é fazer uma vinculação dos atos antidemocráticos ao presidente Bolsonaro, que nem no Brasil se encontra. Isso é um absurdo. Já estamos, então, vislumbrando esses atos de perseguição daqueles que se dizem democráticos e fingem buscar uma pacificação, quando na verdade são duros e querem punir a população brasileira. É por isso que eu penso que essa intervenção, ela não deveria tomar lugar, não deveria ocorrer, porque o governo federal não tem sabido tratar das pessoas que estão agora sob sua guarda e que estão passando mal, senhoras idosas, crianças, homens que estão ficando sem alimento, sem água, sem lugar sequer para se sentarem. Tudo isso acontecendo na capital da República. Não é tirando a autonomia do Distrito Federal e impondo-lhe uma intervenção federal por essas mesmas forças que não sabem cuidar daqueles patriotas, aquelas pessoas que estavam aqui presentes para se manifestar, a grande maioria delas sem nem ter noção do que ocorreria. Há de se dizer, inclusive, que os vídeos mostram infiltrados participando dos atos de vandalismo. É isso, então, colegas, e o Brasil, é preciso dizer que essa parlamentar se opõe a essa intervenção, assim como se opõe à perseguição política que já querem impor simplesmente aqueles que apoiam o presidente Bolsonaro ou que não votaram no agora presidente Lula. Muito obrigada.